Boa tarde a todos e todas. Sou o professor Brandon, professor de literatura, e hoje estamos aqui para mais uma resolução de exercícios, agora sobre a escola romântica. Vamos lá. O primeiro exercício diz o seguinte: o indianismo dos românticos denota tendência para particularizar grandes temas, as grandes atitudes de que se nutria a literatura ocidental, inserindo-as na realidade local, tratando-as como própria de uma tradição brasileira. Quando ele diz o indianismo dos românticos, é importante lembrar que o indianismo, esse retrato da figura indígena, de certo modo, ela vai aparecer em outros períodos da literatura, como por exemplo no modernismo. Com o advento modernista, há outro retrato da figura indígena, sob outra ótica bem diferente dessa que os românticos trouxeram. Lá no modernismo, o indígena surge como uma figura muito desapegada de todas as virtudes, todos esses exageros que se cometiam no romantismo, certo? Considerando o texto acima, pode-se dizer que o indianismo na literatura romântica procurou ser uma cópia dos modelos europeus? Não, vamos lembrar que não existia essa mesma tendência nativa na Europa. O nativo indígena ele é próprio aqui da América. Bom, adaptou a realidade brasileira aos modelos europeus? Essa resposta se aproxima, mas não é ainda o que a gente tem. O modelo europeu seria o cavaleiro medieval. Lembra aquela figura valente, bela, inteligente, cheio de virtudes, o herói das cruzadas? Não trouxe aquela figura. Ele adaptou a realidade brasileira aos modelos europeus, mas não considerou que o Brasil, na época, não existia uma era medieval. Então, a letra B não é, embora ela confunda o cime. Ignorou a literatura ocidental para valorizar a tradição brasileira. Não ignorou, pelo contrário, ela valorizou a literatura ocidental para tentar valorizar uma tradição brasileira. Então a letra C não pode ser. Deformou a tradição brasileira para adaptá-la à literatura ocidental. Não, pelo contrário, não deformou. Exaltou a tradição brasileira para adaptar à literatura ocidental, certo? E procurou adaptar os modelos europeus à realidade local. Perfeito. O modelo do cavaleiro medieval, da figura valente, exaltada, idealizada, repleta de virtudes, e também naquele contexto de guerra que vai estar bem presente nos últimos cantos do Gonçalves Dias, vai ser o que os românticos brasileiros fizeram com a figura indígena. Adaptaram ela ao que o modelo europeu sugeria como herói nacional, aquela coisa grandiosa, aquela coisa ufanista, aquela coisa nativa da terra, adaptada à realidade local. Então, letra E. Na 2 a gente tem um versinho aqui do Álvares de Azevedo que diz: eu deixo a vida como deixo o tédio, do deserto poeta caminheiro, como as horas de um longo pesadelo que se desfaz ao dobre de um mineiro. Quando ele diz eu deixo a vida como deixo o tédio, é importante a gente lembrar que o tédio era o tema central do romantismo, e o tédio fazia com que eles buscassem aquilo que a gente chama de escapismo, fontes de prazer que driblassem toda aquela morbidez, aquela falta de perspectiva, aquele pessimismo da vida dos poetas ultras românticos, os também chamados byronianos, né? Por conta da influência de Lord Byron no movimento romântico brasileiro. Vamos ler ali as questões. Esses versos de Álvares de Azevedo significam revolta diante da morte? Não. Não existe uma revolta, porque a morte é constante, então não tem aquela coisa de afastar a morte. Pelo contrário, a morte era trazida para o contexto, então a morte era o elemento presente, então letra A não pode ser. Aceitação da vida como longo pesadelo, em determinadas perspectivas podemos encarar que eles achavam a vida um grande pesadelo, por conta também dos delírios que eles tinham, dos exotismos, dos temas fúnebres, da melancolia, da fantasmagoria. Pode parecer um longo pesadelo, mas nesse versinho em específico, nessa estrofe, não justifica essa questão. Já a letra C, ele coloca a morte, eles colocam a morte muito presente no contexto literário, porque a vida é mórbida, a vida é um tédio, a vida não tem valor, não tem perspectiva, não tem um traço, uma linha no horizonte que eles pudessem se apoiar. Então isso eles faz com que eles achem que a morte seja a única solução para esses problemas existenciais. Então por isso eles carregam muitos temas fúnebres para o contexto literário ali. Então, letra C, aceitação da morte
como a solução, como única solução para aquela série de problemas existenciais. Não o suicídio propriamente, né? Mas o apego, um apelo à morte. Na 3, a gente tem a seguinte questão. Poderíamos sintetizar uma das características do romantismo pela seguinte aproximação de opostos. Vamos lembrar que são dois termos opostos em cada questão, então tem uma aproximação desses termos opostos. Aparentemente idealista foi na realidade o primeiro momento do naturalismo brasileiro. Aparentemente idealista está certo, mas não foi o primeiro momento do naturalismo. O naturalismo é apegado muito a uma lógica darwinista, do homem ainda zoomórfico, agindo como animal, perdendo as estribeiras, perdendo o senso de realidade, o senso moral, o senso ético, o senso de comportamento. Então o naturalismo ele vai fugir muito do que o romantismo é. O naturalismo ele vai ser o ser humano agindo tal como um animal, que é a zoomorfização, que a gente vai ver isso melhor lá na escola realista, também falar do determinismo. Então a 1 não vai ser por conta de que não há naturalismo presente na estética romântica. Isso vai vir depois, vai ser uma reação, vai ser um oposto mesmo. B. Cultivando o passado, procurou formas de compreender e explicar o presente. Cultivar o passado, de alguma forma, é aquela tentativa de resgatar temas trovadorescos e medievais. Ok, tá certo, mas não buscaram isso para compreender a realidade. No Brasil, de certa forma, a primeira geração do romantismo tentou valorizar a figura do índio, criar um senso de identidade nacional, mas não tentou explicar os problemas presentes. Isso vai ficar um pouquinho mais claro lá com a poesia social do Castro Alves, né? Uma poesia abolicionista que busca tentar pregar uma nova perspectiva de liberdade, igualdade e fraternidade aqui no Brasil. Mas isso é já o fim do romantismo. Essa lógica de explicar o presente vai ficar muito mais evidente lá no pré-modernismo, com o Euclides da Cunha, com Monteiro Lobato, com Lima Barreto, que vão tentar trazer a realidade. Então, letra B não é. Pregando a liberdade formal, manteve-se preso aos modelos legados pelos clássicos. A letra C é a nossa resposta correta. Por quê? O romantismo ele buscou dar uma liberdade formal para a construção dos textos. Ele buscou fugir dos padrões, porque de alguma forma o romantismo pregava a liberdade, então eles queriam pregar a liberdade da forma. Então, pregando a liberdade da forma, eles queriam fazer com que a linguagem, a forma da poesia fosse livre. Mas mesmo assim, eles se mantiveram presos a alguma tradição classicista ainda. Eles se mantiveram presos a formas fixas da poesia, buscando muitas rimas, muitos sonetos. E de alguma forma eles não se libertaram. Eles pregaram algo, mas eles não conseguiram se libertar. E aí que a oposição acontece. Porque se eles estavam partindo de uma retomada de alguns temas medievais e trovadorescos, eles ainda estão presos aos clássicos e pregavam a tentativa de fugir do que era clássico, do que era rígido, do que era formal. Então esses dois opostos vão estar certos nessa questão. Na 4, ele coloca ali o desejo de morrer e a sentimentalidade doentia são algumas características da poesia do autor de Lira dos 20 anos. Trata-se de quem o autor da Lira dos 20 anos? Eu falei lá, então é bem facinho essa questão. Gonçalves Dias é autor de Últimos Cantos. Anotem que é bem pertinente a vocês. Castro Alves é autor de Escravos, certo? Gonçalves de Magalhães vai ser autor de uma obra belíssima chamada Suspiros Poéticos e Saudades. Casimiro de Abreu vai ser autor de Primaveras. Então só nos sobra Álvares de Azevedo como autor da Lira dos 20 anos. Também produziu uma peça bem fantasmagórica e um tanto macabra, que é o Macário. E também A Noite na Taverna, uma série de contos com teor erótico, fantasmagórico, melancólico, com muitos escapismos de noites de ópio e de vinho. Certo? Então, letra A. Na 5, a gente tem um textinho sobre o comportamento de José de Alencar. Vamos lembrar que ele era uma figura pública, uma figura envolvida com muitas questões sociais da época em si. Bom, ele era o inimigo do rei. Nas palavras do seu biógrafo Lira Neto, ou ainda um romancista que colecionava desafetos, azucrinava Dom Pedro e acabou inventando o Brasil. Assim era José de Alencar, o conhecido autor de O Guarani e Iracema, tido como o pai do romance no Brasil. Além de criar clássicos da literatura brasileira com temas nativistas, indianistas e históricos,
muito da prosa indianista tem um valor histórico, porque ele conta também a história daquelas regiões da selva, as regiões rurais, regionalistas. Ele também foi folhetinista, diretor de jornal, autor de peças de teatro, advogado, deputado federal e até ministro da Justiça. Para ajudar na descoberta das múltiplas facetas desse personagem do século XIX, parte de seu acervo inédito será digitalizada. Então esse texto trata o quê? Que a obra do José de Alencar, a obra no todo, que é bem vasta a obra dele, bem riquíssima, porque ele transita por vários gêneros literários, desde o ensaio, desde a autobiografia. Ele tem uma autobiografia que ele justifica porque é romancista, a prosa, o teatro e a crítica literária. Essa obra toda foi digitalizada. Esse é o tema, de alguma forma, do texto, mas não é o tema central. Então a questão diz, com base no texto que trata do papel do escritor José de Alencar e da futura digitalização da sua obra, depreende-se que a digitalização dos textos é importante para que os leitores possam compreender seus romances. Isso é meio óbvio, né, gente? Se vai digitalizar é importante para a leitura, vai ser lido essa obra toda. Então, de alguma forma e não é uma questão tão óbvia essa. Então, não é a letra A. Na B, ele diz que o conhecido autor de Guarani e Iracema foi importante porque deixou uma vasta obra literária com temática temporal. Bom, vasta é a obra de José de Alencar, transita tanto entre os gêneros documentais, a autobiografia. Ele tem uma autobiografia falando muito sobre o papel dele como romancista e tudo mais. E tantos romances, a crítica literária e o teatro, mas não é uma obra temporal, porque quando ele fala dos dramas urbanos, da vida pura do campo, por mais que tenha um exagero da parte dele, né, ao retratar esses ambientes, as figuras, personagens presentes nesse contexto, eu digo personagens até reais, porque ele parte de uma experiência real para tentar descobrir quem é aqueles personagens. Não é atemporal, porque se a gente pegar, por exemplo, a temática indianista que ele tratava de uma imagem do índio como uma figura muito completa e muito valorizada. Ele tratava o índio com um certo valor nacional em si. Eu tenho uma crítica à obra de José de Alencar porque a obra dele tem uma profundidade, não tem uma profundidade, é uma obra não muito engajada, são os romances meio vazios. A gente chama de romances meio comezinhos, que ele não tem uma profundidade, são rasos demais. Mas mesmo assim tem uma importância para a construção da identidade nacional. Então, quando ele traz lá a figura do indígena, a gente tem que pensar que, poxa, ele valoriza a figura do indígena. Se a gente falar que é atemporal, a gente vai estar cometendo um deslize muito grande, porque se a gente pega a situação do indígena no Brasil, como ele é enxergado até hoje, cercado de preconceitos, imensos preconceitos, e mais do que os imensos preconceitos que ele é cercado, ele não tem as políticas públicas que deveriam embasar e protegê-los, não são consistentes. Então a gente vê recorrente conflitos por terras, conflitos pelos mínimos direitos desses povos nativos. Então não é uma obra temporal. A figura do indígena que ele trazia era muito mais rica, muito mais valorizada e muito mais protegida do que é hoje em si, certo? Então letra B não pode ser. A letra C, ele diz que a divulgação das obras de José de Alencar por meio da digitalização demonstra sua importância para a história do Brasil imperial. Bom, as obras dele, paralelamente, aconteceram no histórico do, na história do Brasil Império. Desculpa, gente, travei. Na história do Brasil Império, né? Então, acontece dentro desse contexto do Brasil Império. Porém, ele não pega o Brasil Império, os dramas do Brasil Império, como pano de fundo. Por mais que ele tenha os romances urbanos, ele não retrata temas ligados ao Império, à corte, ao Rio de Janeiro da época. Então, ele não retrata nada, ele não releva o que foi o Brasil Imperial. Então, a letra C não pode ser. Na D, ele diz que a digitalização de José de Alencar terá importante papel na preservação da memória linguística e nacional. E aqui a gente chega onde eu quero com a questão. Quando eu falei de José de Alencar lá na aula sobre o romantismo, eu trouxe que ele buscou de alguma forma, por mais vazias que a crítica considere suas obras, e eu também, por mais que a obra dele não tenha essa profundidade, ele teve um ímpeto, um desejo de construir uma identidade nacional para o Brasil, tentar retratar a cultura e tentar juntar elementos que representassem o Brasil de certa forma. Muito mais do que isso, ele trouxe uma valorização da língua para que a língua
se tornasse muito mais próxima dos elementos e da cor nacional e se distanciasse daquela língua portuguesa trazida lá pelos primeiros colonizadores, aquela língua que veio através do catecismo. Então o trabalho de José de Alencar teve uma importância muito grande para a identidade nacional e para a construção da língua portuguesa do Brasil. Então a letra D fecha com o que a gente precisa. Na 6, a gente tem no romance Memória Sargento de Milícia, de Manuel Antônio de Almeida, ou seja, uma prosa urbana. O que chama a atenção é o aspecto pouco comum nos romances românticos, ou seja, a visão social transmitida a partir da perspectiva das classes dominantes aristocráticas. Se é uma prática pouco comum, não pode ser a partir da perspectiva das classes dominantes aristocráticas. Então, não é. Segmentos militares da sociedade, a gente tem que ver que o personagem de Memória Sargento de Milícia, Leonardo, ele não é uma figura que valoriza o militarismo. O militarismo chega à vida dele de uma forma quase que acidental e involuntária. Então ele não está exaltando o militarismo, essa coisa de intervenção militar, já essa neurose que acabou acontecendo na cabeça de alguns indivíduos em si. Na C ele diz o submundo do crime e da violência, ainda não, embora há uma perspectiva social um pouquinho inferior da classe média da época. Teoricamente não existia classe média, mas das classes que estavam ali entre o proletariado e a burguesia. Da população estudantil acadêmica, vamos lembrar que Leonardo não teve tantas oportunidades quanto a maioria dos militares da época. A gente tem que lembrar também que o militarismo, ele é ainda uma profissão de relativamente valor, mas durante muito tempo, pegar ao longo da história do Brasil, o militarismo era, tipo, ninguém queria ir pro exército, pegava qualquer um, dava um salarinho lá e não precisava de muita instrução para ir pro exército, então iam as classes mais pobres pro exército, iam as camadas de baixo. Então vai ser uma perspectiva das classes pobres e desfavorecidas, essa visão pouco comum no romance e na prosa urbana. Na 7, a gente tem sobre a prosa no romantismo brasileiro, é incorreto, vamos interpretar, é incorreto afirmar. Um de seus principais representantes foi José de Alencar, que por meio das obras Iracema, o Gaúcho, Senhora, conseguiu transitar entre diferentes vertentes da prosa romântica. Vamos lembrar, o Gaúcho, prosa regionalista, Senhora, prosa urbana, Iracema, prosa indianista, além de ter contribuído também para a poesia do período. Teve uma inserção dentro do gênero poético, mas não foi evidente. Então está certíssima a letra A. B. O romance indianista histórico encontrou no índio brasileiro a sua mais autêntica expressão de nacionalidade. Foi um dos principais tendências do romantismo brasileiro, realizando o projeto literário de construção de uma literatura que retratasse nossa identidade nacional. Perfeito. Essa resposta aqui, inclusive, vou grifar para vocês, porque aqui tem uma síntese do que é o romance indianista no Brasil. Então a resposta é certinha. Na C, eles romance regional representado por nomes como José de Alencar, Franklin Távora, Visconde de Toné, contribuiu muito para a formação da literatura brasileira, bem como para a nossa autonomia literária. Sim, ao construir essa prosa regional, ele começa a mostrar um Brasil que consegue escrever sozinho, sem depender muito da demanda e das tendências estéticas vindas da Europa. Como não possuíam moldes europeus nos quais pudesse espelhar-se, os escritores regionalistas criaram seus próprios modelos, retratando na prosa os 4 cantos do país. Perfeito. Essa resposta é outra síntese da prosa romântica e principalmente da prosa regionalista. Então está certo. Na letra dele diz que Álvares de Azevedo, poeta, é considerado como um dos principais nomes da prosa romântica brasileira. Ponto. Aqui cai por terra. Álvares de Azevedo era poeta. Ele escreveu uma peça de teatro, um livro de poemas, que é A Lira dos 20 Anos, peça de teatro Macário, que eu já falei, e escreveu um livro de conto, que é A Noite na Taverna, mas são uns contos com uma linguagem um pouquinho mais corrente, uma linguagem mais fluida, não pautado tanto na narrativa ficcional, certo? Por mais que a ficção não é uma narrativa que se encontra dentro dos pilares da prosa romântica brasileira. Então a letra D é o que o gabarito pede. Álvares de Azevedo não fez parte da prosa romântica, ele fez parte da poesia romântica da segunda geração ultrarromântica, certo? E na E diz, a respeito do romantismo, no Brasil pode-se afirmar que sua ação nacionalista deu origem às condições políticas que propiciaram nossa independência. A independência veio antes do período romântico no Brasil, lá na primeira geração recém o Brasil tinha se tornado independente, então a letra A não pode ser. Na letra B,
coincidiu com o momento decisivo de definição da nacionalidade e colaborou por essa definição. Bom, a letra B, ela se aproxima muito do que é, porque o romantismo do Brasil foi decisivo o quê? Para construir a nacionalidade, para dar um sentimento de nacionalidade, circulando, grifando, erguendo os elementos que podiam ajudar a construir o que era o Brasil, que não se tinha uma identidade. O Brasil vivia também uma espécie de crise de identidade, já que se tornou independente, tá, vamos nos tornar algo, vamos representar algo, não somos mais uma colônia de Portugal. Essa ideia de representar algo, de crise de identidade, vai ficar mais forte ainda lá no modernismo. Mas aqui, no romantismo, vai ficar muito evidente essa necessidade de o Brasil mostrar quais são seus elementos, quais são suas representações, quais são suas cores e quais nomes podem ajudar o Brasil a ser o que ele é enquanto cultura, enquanto natividade, enquanto ufanismo, enquanto saudosismo. Então, letra B é a letra correta. Gente, sobre o romantismo é isso. Acredito que vamos abordar alguns elementos da prosa e principalmente da poesia romântica ao abordarmos a obra Últimos Cantos do Gonçalves Dias. Então fiquem bem atentos a todas essas duas aulas, que elas vão ter um pequeno papel e uma pequena influência na questão do vestibular sobre os Últimos Cantos, e também talvez ela esteja muito linkada a Uruguai, porque são duas obras que pegam a etnia, os temas étnicos, como os conflitos, e também a figura do indígena em dois períodos literários, tanto que que a gente chama a crítica, né, o Uruguai como uma obra de transição, uma obra que ajudou a fundar o romantismo brasileiro, por muito valorizar essa figura do indígena. Então é possível que essas duas obras caiam em uma questão do vestibular, contrastando as possíveis temáticas que as agrupem nessa temática indianista, certo? Logo a gente se vê, uma boa semana para vocês, bons estudos, logo nos vemos. Tchau, beijo, até breve.